Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O ambiente no Palmeiras, que parecia tranquilo após uma sequência sólida de resultados, foi abalado por uma cena inesperada que repercutiu entre torcedores e imprensa. Durante um treinamento fechado na academia de futebol, o técnico Abel Ferreira teve uma discussão acalorada com a jovem promessa Estevão, acusando o garoto de estar se comportando como uma estrela antes do tempo. O episódio, que rapidamente se espalhou pelos bastidores, levantou sérias questões sobre o ambiente interno do clube. Testemunhas relatam que o estupim da discussão foi a falta de empenho do jogador durante atividades específicas de finalização. Abel, conhecido pela sua intensidade e alto padrão de exigência, não tolerou a atitude de desleixo e disparou: "Síndrome da estrela. Não está se empenhando." A bronca foi pública e deixou claro que, para o treinador português, não há espaço para vaidades no elenco alviverde. Estevão, apontado como um dos jovens mais promissores da base palmeirense, vinha ganhando cada vez mais espaço nas últimas semanas. Seu talento é inegável, mas a cobrança de Abel Ferreira é um lembrete brutal de que no profissionalismo do futebol, o esforço e a humildade devem caminhar junto com o talento. A reação do restante do elenco ao episódio foi de surpresa. Alguns atletas experientes tentaram contemporizar a situação nos bastidores, conversando com Estevão e aconselhando-o a absorver a crítica como uma oportunidade de crescimento. O jovem, visivelmente constrangido, permaneceu em silêncio e seguiu normalmente no restante da atividade. Abel Ferreira, sempre comprometido com o desenvolvimento individual e coletivo de seus atletas, tem histórico de intervenções firmes. Para ele, mais importante do que a fama precoce é a construção de uma carreira sólida, baseada em dedicação e disciplina. Não seria diferente com Estevão, ainda que a forma enérgica tenha gerado debates entre os profissionais do clube. Nos corredores da academia, o assunto rapidamente ganhou proporções maiores. Alguns dirigentes enxergaram o episódio como um choque necessário para manter o elenco focado. Outros, porém, ponderaram que seria prudente uma conversa privada para evitar desgastes maiores, principalmente com um jogador tão jovem e midiático. Torcedores, ao saberem do ocorrido através de vazamentos internos, se dividiram nas redes sociais. Parte apoiou a postura de Abel, alegando que jovens talentos precisam entender o peso da camisa alviverde. Outra parte demonstrou preocupação com a forma como a crítica foi exposta, temendo abalar a confiança de uma joia em formação. Enquanto isso, Estevão se tornou o centro das atenções nos treinamentos seguintes. Observado de perto pela comissão técnica, o garoto passou a demonstrar mais seriedade nas atividades, tentando apagar a má impressão deixada pela discussão. Sua evolução nos próximos dias poderá ser decisiva para retomar a confiança plena de Abel. Abel Ferreira, por sua vez, evitou polemizar em entrevistas posteriores. Em suas declarações públicas, preferiu adotar um tom mais brando, enfatizando a importância da base e do processo de amadurecimento dos jovens atletas, sem citar nomes ou detalhes do ocorrido. Internamente, a comissão técnica estabeleceu como prioridade trabalhar o aspecto psicológico de Estevão. Sabem que a pressão sobre talentos precoces é intensa e que o apoio correto pode transformar um episódio negativo em combustível para a evolução. Apesar do desconforto inicial, alguns membros do staff enxergam o episódio como positivo a longo prazo. Para eles, ser cobrado por Abel Ferreira é um privilégio, pois demonstra que o treinador acredita no potencial do jogador e está disposto a lapidá-lo da melhor maneira possível. Estevão, por sua vez, enfrenta agora um teste de maturidade. Saberá ele responder à cobrança com trabalho e humildade? A resposta para essa pergunta poderá moldar os próximos capítulos de sua trajetória no futebol profissional. Enquanto o Palmeiras se prepara para os próximos desafios da temporada, os olhos estarão atentos não apenas para os resultados dentro de campo, mas também para a evolução de suas promessas. Abel deixou claro que o padrão de excelência será mantido para todos, sem distinções. A torcida, sempre apaixonada, torce para que Estevão absorva a lição e volte ainda mais forte, honrando o manto alviverde com entrega, garra e a maturidade que os grandes campeões precisam cultivar desde cedo.
A história de um grande jogador, muitas vezes, começa exatamente assim, com um choque de realidade. Se Estevão souber transformar essa dura cobrança em motivação, o futuro promissor que todos projetam para ele poderá não apenas se concretizar, mas superar todas as expectativas. O futebol é implacável para quem se perde no brilho fácil, mas generoso para quem aprende a valorizar o caminho. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O incidente entre Abel Ferreira e Estevão acendeu uma luz de alerta no Palmeiras. Não é a primeira vez que a pressão por resultados e a exigência por comprometimento extremo geram faíscas nos bastidores. Mas, quando envolve um jovem com o potencial de ser um dos pilares do futuro do clube, a tensão ganha contornos ainda mais delicados. Nos bastidores, há quem interprete o episódio como um movimento estratégico de Abel. A intenção seria justamente testar o psicológico de Estevão, preparando-o para os holofotes implacáveis que acompanharão sua carreira. Afinal, no futebol profissional, talento sem resistência mental não sustenta carreiras longas. A comissão técnica sabe que, para se tornar protagonista em um gigante como o Palmeiras, é preciso mais do que habilidade com a bola nos pés. Abel já viu de perto carreiras promissoras naufragarem por excesso de deslumbramento. Seu recado a Estevão não foi apenas para o garoto, mas para todo o elenco. O jovem atacante, apesar do baque inicial, terá a chance de responder onde mais importa, dentro de campo. Uma atuação convincente nos próximos jogos pode apagar a polêmica e reforçar a confiança do treinador. No Palmeiras de Abel, o campo é o grande tribunal onde se resolvem os conflitos. Jogadores mais experientes do elenco, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, foram orientados a ajudar no processo de recuperação emocional do garoto. O objetivo é blindá-lo de críticas externas e incentivá-lo a enxergar a cobrança como parte natural da trajetória de quem deseja chegar ao topo. Para Abel, o elenco deve funcionar como uma engrenagem onde todos se respeitam, se entregam e se dedicam ao limite. Nomes não garantem titularidade. Atitude, sim. E foi essa filosofia que moldou o sucesso recente do Palmeiras, levando o clube a patamares históricos sob seu comando. O episódio também serviu para reforçar internamente a política de meritocracia adotada pelo treinador. Não importa se o jogador tem 17 ou 30 anos, a régua de cobrança será a mesma para todos. No elenco alviverde, a hierarquia é construída no dia a dia, com suor e seriedade. Torcedores mais atentos relembraram casos parecidos do passado, onde jovens que se deslumbraram precocemente acabaram se perdendo. O temor é natural, mas a maioria acredita que, sob a tutela de Abel, Estevão poderá encontrar o equilíbrio entre o brilho individual e a responsabilidade coletiva. A diretoria, por sua vez, acompanha de perto a evolução do caso. A consciência de que joias da base, como Estevão, não podem ser tratadas com excessos de rigidez ou permissividade. A construção de uma estrela exige dosagem, tato e, acima de tudo, um ambiente que favoreça o amadurecimento. Enquanto o turbilhão se acalma, Estevão terá diante de si o maior desafio da sua curta carreira, provar que está pronto para suportar a pressão, responder às críticas com futebol de qualidade, principalmente, reconquistar a confiança de um dos treinadores mais exigentes e vencedores do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.